nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. No Evangelho segundo São Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trata-se da origem de Jesus Cristo. Depois de falar sobre a genealogia, na qual José aparece como o herdeiro da descendência davídica, por um lado, mas por outro lado, aquele que deu essa descendência a Jesus porque era esposo de Maria. Então o Evangelho de São Mateus começa a falar sobre a origem concretamente, sobre os acontecimentos. Então, Maria, sua esposa, estava grávida. E isso aconteceu antes que eles vivessem juntos, porque pela lei judaica daquela época, os esponsais já equivaliam ao matrimônio. O noivado já era o matrimônio. Exatamente por isso, mesmo sem estar vivendo juntos, o noivado já se equiparava ao matrimônio, por exemplo, em questões de adultério. Então a noiva ali já poderia ser considerada adúltera. Ficou grávida, não moravam junto. José sabia que o filho não era dele. Então se diz que ele era uma pessoa justa, era justo e não queria denunciar Maria. O que faz pensar que ele estava como que assumindo a sua irresponsabilidade de ter engravidado Maria e não ter assumido o casamento. Não a denunciando, então ela não seria considerada adúltera. Acontece que essa designação de justo aqui significa, mais do que tudo, como aparece sempre na Bíblia, o justo em oposição ao ímpio, quer dizer aquele que se confia a Deus, aquele que crê em Deus de verdade. O ímpio é aquele que não crê, que pratica a maldade. O justo é aquele que vive sob a vontade de Deus. Então, a justiça teológica, muito mais do que uma justiça distributiva, que é a nossa justiça. Mas eu penso que a gente poderia levar em conta três diferentes concepções desta palavra justo. Justo, primeiro, no sentido de que obedece à lei. Justo no sentido de que procura praticar a justiça distributiva, que eu não quero para mim, não quero para o outro, eu desejo para o outro aquilo que quero para mim também. Então, uma justiça em termos de equidade humana. Sabemos que a lei muitas vezes não é capaz de promover essa justiça. E nesse sentido, então, José supera a justiça legal, porque ele podia denunciar. José supera a justiça distributiva porque ele estava saindo prejudicado. Ele foi, de alguma maneira,
assim, inadvertidamente, ele foi enganado de uma ou de outra maneira, ele estava sendo enganado. Aconteceu alguma coisa, ele era o marido e não estava sabendo do que se tratava até ali. E José supera essas concepções de legal, de conforme a justiça, para o justo no sentido daquele que faz a vontade de Deus. Porque, sendo advertido pelo anjo, mas em sonho, o anjo não veio à presença dele da mesma maneira como aparece no Evangelho de São Lucas em relação a Zacarias, para falar de João Batista, da gravidez de Isabel, e também não aparece como acontece com Maria, quando o anjo Gabriel aparece a própria Maria. O Evangelho de São Mateus não conta esta anunciação a Maria. Apenas o Evangelho de São Lucas conta. Mas aqui parece que é como se o Evangelho de São Mateus mostrasse a origem de Jesus não a partir dos olhos de Maria, como São Lucas faz, mas a partir dos olhos de José. E aqui acontece como que uma anunciação a José, mas em sonho. Uma anunciação diferente, na qual ele tinha mais razões para não crer do que para crer. Mas em sonho, o anjo do Senhor lhe diz: não temas receber Maria por tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. E também dá uma missão a José. Ela conceberá, ela dará à luz a um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. João quer dizer Deus é propício, Jesus quer dizer Deus salva. O nome de Jesus já é a sua missão. E o texto diz que então José acordou e fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado e aceitou sua esposa. Então José supera em tudo a justiça, como a obediência à lei, como a busca da equidade, para realizar a justiça, significando fazer a vontade de Deus. A gente poderia dizer que José também disse sim a Deus. Não diretamente ao anjo que lhe aparecera, como fez Maria, mas ao realizar tudo conforme o anjo lhe havia mandado, depois que acordou. Então, a origem de Jesus é uma origem marcada pela intervenção de Deus na história humana. Deus realizou alguma coisa extraordinária, inusitada, surpreendente, e Deus então vai encaminhando o ser humano para compreender aquilo que ele precisa compreender, com sinais que são muito suaves, nos quais a gente pode crer ou não, a gente decide, e através disso Deus vai então dando condições para que a sua intervenção na história se realize concretamente com a colaboração do ser humano. Rezemos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos que gememos na antiga escravidão, sob o jugo do pecado, a graça de ser libertados pelo novo Natal do vosso Filho, que tão ansiosamente esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.